Cara, 2022, ano de eleição. A gente sabe que nesse ano a gente vai ter que escolher um líder talvez novo ou fazer com que o líder que está permaneça. Isso gera polêmica, isso gera discussão, isso separa a família. Só que aí eu fiquei pensando, cara, e nos quadrinhos, como é que é? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 10 personagens que foram grandes políticos nos quadrinhos da Marvel e da DC. Vamos lá! Fala, man! Tranquilo? Natana na área e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Natana Mente. E hoje o assunto é polêmico, o assunto é política. Toretto já tá animadaço! Sai, desgraça! Eu quero dormir! Mas falando sério agora, a política, assim como na vida real, nos quadrinhos, ela é uma coisa extremamente complicada de se tratar e também é complexa na vida real, não é diferente não. Só que nos quadrinhos, em geral, os políticos, a forma que o governo costuma trabalhar é de uma forma mais neutra. Nem tende para ser do lado bom, nem tende para ser do lado mal. Geralmente eles tentam levantar uma bandeira mais voltada para o conservadorismo. E isso é lógico quando não estão sendo forçados por um alienígena que quer destruir o mundo ou estão tendo suas mentes controladas por alguém que é super poderoso mentalmente. Eu fiquei pensando sobre isso porque nesse ano de 2022 a gente tá tendo tanta coisa voltada para a política, principalmente porque é ano de eleição. Como é que deve ser a vida dos personagens das histórias que são envolvidos com política? A gente tem vários personagens que têm profissões normais, profissões urbanas. A gente tem repórteres, a gente tem os advogados, a gente tem policiais, investigadores e a gente tem também políticos nos quadrinhos também. Isso enaltece a importância da política nos quadrinhos e também enaltece a importância do nosso voto. Nós somos os responsáveis pelo nosso país. Então, na hora de escolher um líder, seja o mais tampa ao menor, escolha com sabedoria, não vá pela cabeça de ninguém. Isso daqui não é uma recomendação política, não defendo bandeira de partido nenhum, mas é importante que antes de você escolher qualquer candidato, seja ele do lado A, do lado B, do lado C, escolha com sabedoria, escolha com calma e não seja levado pela cabeça de seu ninguém. Agora, outra coisa que é muito importante também e que nos ajuda muito é o seu like. Cara, deixa seu like no vídeo para ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Não se esquece de se inscrever no canal para que você receba os vídeos pela própria plataforma. Se você não estiver recebendo por aqui com o sininho ativado, tudo bem. Eu mando lá no meu Instagram toda vez que eu lanço vídeo novo. Então segue ele lá também. Bora para esse vídeo que tá muito interessante, vamos! Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou citar para vocês 10 personagens, tá certo? Não vai ser em escala de grandeza, somente vou citar aleatoriamente 10 personagens que tiveram sua carreira política registrada nos quadrinhos. Apesar de que tem um deles que eu vou falar aqui, que eu acho que, assim, é o que mais desenvolveu a sua carreira política. Até porque, até nos desenhos que eram mostrados pra gente, a gente sempre via ele como político ou como vice-presidente. Então vai acompanhando aí, porque tem muita gente e gente que você nem imaginava que tivesse carreira política. E para começar, Toretto, nessa lista aqui de 10 personagens, a gente vai ter o nosso primeiro, o Capitão América Ultimate. E vamos lá, pessoal, mesmo que nos quadrinhos o Capitão América tenha hoje um caminho bem definido em suas ações com e para o governo, se mantendo distante de cargos, laços estritos, no universo Ultimate, Steve Rogers se tornou o presidente dos Estados Unidos. Esquece, o pai tá estourado. O cara virou dono da toda. Não vou falar palavrão aqui não, porque aqui, Toretto, a gente é family friendly. Vai tomar no cu! Isso aconteceu durante o arco Divided We Fall, quando ele venceu as eleições e logo em suas primeiras ações no poder, parou uma guerra entre os Estados Unidos e substituiu o diretor da SHIELD, logicamente, pela Viúva Negra. Vale a pena falar que o Capitão América Ultimate é bem diferente do Steve Rogers que a gente conhece, da Terra 616, sendo muito mais brutal e político. Parece clichê, mas o cara leva o nome Capitão América.
Então, todo o espírito patriota, a vontade de fazer o que é certo, a própria personalidade do personagem, leva ele muito para que uma hora ou outra ele chegasse nesse patamar de cargo. A gente entende que ele é um militar e com a patente de capitão, não interfere em nada de que lá na frente, ou em um universo paralelo, ele deixe de ter a sua patente de capitão e evolua para outro cargo. Quem sabe, isso não é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, porque a gente tem grandes exemplos de militares aqui que desenvolveram carreiras promissoras e carreiras grandes na política. Posso falar um palavrão aqui? Que eu pariu, porra! E o segundo personagem dos quadrinhos que também é parlamentar aqui, que eu vou listar, é o Doutor Destino 2099. E não é difícil de acreditar nele, nesse universo político, porque o Doutor Destino, o Victor Von Doom, já é um monarca. O Doutor Destino de 2099 teve um exemplo de governo duradouro, complexo dentro da Marvel. Victor Von Doom é rei da Latvéria, e desde a sua transformação em Doutor Destino, ele manteve as coisas assim por muito tempo. Ainda uma outra conquista do Doutor Destino como parlamentar foi que no universo 2099 ele conseguiu ocupar o cargo de presidente dos Estados Unidos no universo 2099, dando uma nova vida para o cargo, que havia perdido seu poder com a ascensão das corporações. O cara é um excelente administrador. Além de ser um cara que é voltado para as artes místicas, vilão do Quarteto Fantástico, um cara que é um dos grandes vilões também dos Vingadores, já botou as mãos na manopla do infinito e é um excelente administrador. Cara, o que falar de um cara desse? E o terceiro personagem que a gente vai falar aqui é um cara que vocês gostam muito. Eu tô falando do Tony Stark. E bom, gente, se a gente for descer um pouquinho dos cargos de reis e presidentes, a gente tem aí o Tony Stark, que já foi condecorado, ele já foi presenteado pelo governo com o cargo de ministro da Defesa dos Estados Unidos. Não durou muito tempo no cargo. Também, após Guerra Civil, ele foi colocado como posto de diretor da SHIELD. A gente tem que também ter ideia que nessa lista que eu estou passando aqui para vocês, a gente vai ter pessoas com grande poder aquisitivo, grandes administradores, que além de ter a sua vida como super-heróis, também são grandes administradores. E o Tony é um cara que é multimilionário, bilionário quem sabe. Além de ser um gênio, ele fez crescer de um jeito gigantesco a empresa do pai dele, o Howard Stark, de uma forma que a empresa virou uma grande potência e ele virou referência no mercado de armas. Lógico que de alguma forma o governo ia tentar se aproveitar dele ou colocar ele em algum cargo público, talvez para dominar ele, talvez para ter controle dos atos dele, não sei. Do senador aí dentro. Um outro personagem dos quadrinhos que eu também vou listar para vocês, que é um grande político administrador, é o Pantera Negra. Outro grande líder dos quadrinhos da Marvel, o rei de Wakanda, T'Challa, o Pantera Negra, ele assume um manto nos quadrinhos assim que se prova digno também de carregar o manto do Pantera Negra. Como rei, ele colocou o país em uma grande crescente para tornar Wakanda uma grande potência tecnológica global, além de servir como principal protetor do seu povo. A gente tem registrado nos cinemas a passagem de manto do pai para o filho. O rei T'Challa, representado pelo ator Chadwick Boseman, foi um marco na história do cinema quando foi lançado o primeiro Pantera Negra. Eu realmente confesso que eu estou muito ansioso para um novo filme e eu quero saber como é que vai ser feito o desfecho, agora que infelizmente a gente não tem mais o ator. Mas a gente não pode parar e vamos passar para o nosso próximo grande representante, o Homem-Aranha 2099. No universo 2099, a ideia de governo, presidentes, líderes é um pouco distinta. Nesse mundo, as grandes corporações tomaram o controle do planeta, colocando a nossa concepção mais comum de um governo em desuso. Tanto é que quando o Doutor Destino ele conquista o cargo de presidente dos Estados Unidos, ele retorna a ideia de ter um parlamentar no comando que até então havia sido perdida. Pensando nisso, Miguel O'Hara, o Homem-Aranha de 2099, tornou-se um dos maiores líderes mundiais durante as suas aventuras em 2099, Manifesto Destino. Miguel se torna CEO da Alchemax, uma das maiores corporações do planeta, e com a ajuda do Mjolnir, do Capitão América e do Motoqueiro Fantasma 2099, ele usou seu poder para guiar o mundo em uma direção melhor, acertando acordos, criando planos e fechando o universo 2099 com um final feliz. Glória a Deus.
E agora, lembra que eu falei lá no começo que tinha um que era diferenciado entre os outros, pelo menos na minha opinião? Minha opinião, tá certo? Pelo menos é o que eu acho, e não me julguem. A gente vai falar do Lex Luthor. E ainda bem, né, pessoal? Porque até agora a gente só tava falando do pessoal da Marvel e a DC também tem grandes representantes. Talvez uma das maiores figuras da editora DC a assumir um cargo político foi o Lex Luthor. Quando ele se tornou presidente dos Estados Unidos, Lex venceu as eleições com uma plataforma de progresso tecnológico para as pessoas comuns, além da manipulação do político, lógico, e com a ajuda da impopularidade do governo anterior. Então, basicamente, ele usa toda a lábia que ele tem muita, todo o poder que ele tem, porque o cara é milionário, e as influências que ele conquistou nesse meio para poder desbancar o governo anterior e assumir a presidência. Obviamente, o tempo que Luthor passou na presidência rendeu muitos desastres nas vidas dos heróis, principalmente do Batman, tanto como Homem-Morcego quanto Bruce Wayne. E é claro que o Superman também. Sua era como presidente durou até onde a sua insanidade, até onde sua mente louca, insana, permitiu. Que foi quando ele sofreu impeachment, após a loucura de ter ficado tão grande que enfim decide lutar contra o Superman, naquela armadura verde que a gente conhece tão bem que ele usa. Isso não só fez com que o Lex Luthor sofresse o impeachment, como fez a LexCorp, a empresa dele, ser comprada pelas fundações Wayne. O cara ficou tão perturbado da cabeça em derrotar o Superman, em ter aquela vingança, em ter aquele momento de glória, que deixou toda a administração da empresa dele de lado e fez com que as ações dela caíssem, e o Bruce Wayne, que não é besta nem nada, foi lá e pá, comprou. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. E ainda no governo de Lex Luthor, outro personagem do universo DC também se tornou um parlamentar, e o cara é o Raio Negro. Durante o tempo que Lex Luthor estava no governo, tinha um herói que estava no seu encalço contrabandeando informações diretamente da Casa Branca, para que os poderosos tentassem derrubar o presidente. O nome dele real é Jefferson Pierce, a gente conhece ele como Raio Negro, e ele foi nomeado nada mais que nada menos como secretário da Educação de Lex Luthor, até que houve a sua retirada do cargo. Ele foi trocado e substituído por outra pessoa, que foi o Pete Ross. E para não falar só de homem, a gente tem uma mulher no universo DC, que ela praticamente está envolvida em quase todas as falcatruas políticas. E ela é responsável por executar todo o trabalho sujo do governo. O nome dela é Amanda Waller. Uma das personagens mais icônicas da DC Comics. Além dos super-heróis e super-vilões, a Amanda Waller é uma das maiores figuras políticas dos quadrinhos. A Waller, ela é tanto temida pelos heróis quanto pelos vilões, até pelos políticos, gente que tem cargo mais alto que o dela, por conta da influência que ela tem. A mulher é imparcial, a mulher é fria, a mulher é uma pedra de gelo, ela não tem sentimento. A gente vê isso muito bem representado quando a gente tá vendo ali o Esquadrão Suicida. Cara, a mulher é uma pedra de gelo, ela quer executar a missão, não importa quem morra, não importa o que aconteça. Foi pago pra isso, vai fazer isso, e se não for, um chipzinho na cabeça explode e acabou-se. E como a gente já teve o Capitão América, que é símbolo de uma nação, e teve seu título como presidente dos Estados Unidos no universo alternativo, em um universo alternativo da DC, a gente também vai ter o Superman, o Kal-El da Terra 23. Nessa realidade alternativa, o Superman já é o presidente dos Estados Unidos. Ele claramente, a arte foi inspirada no presidente Obama, né? Basicamente, a gente já entende que é o presidente Obama. E é um ícone na sua terra, tanto como super-herói, quanto como político. E a chegada na presidência do presidente Obama realmente foi um marco na história política, tanto dos Estados Unidos quanto do mundo todo. E a DC, eu acredito, pelo menos eu tenho pra mim que eu acredito, que foi uma forma de homenagear o presidente Obama, fazendo com que o Superman da Terra 23 fosse o presidente. Thank you very much, everybody. E pra gente concluir essa lista incrível de super políticos, eu vou falar aqui de um cara chamado Oliver Queen. Bom, toda a trama do Arqueiro Verde se tornando prefeito de Star City não é algo novo. Após a crise infinita, na saga One Year Later, Oliver Queen é eleito prefeito, tentando manter a sua carreira de Arqueiro Verde e também agora a sua nova carreira como político, combinando tudo de acordo. Seu governo na cidade dura até que ele é exposto por financiar os renegados, com o dinheiro dos caixas públicos,
levando seu afastamento do cargo e a retomada do seu lugar na Liga da Justiça. Pois é, pessoal, nem todo mundo nasce sabendo administrar uma cidade. E o Oliver Queen é um bom exemplo disso. Tanto é que ele deixa o sentimento pelos renegados falar mais alto e ele pega o dinheiro dos caixas e financia. Era por um bem maior? Talvez sim. Era certo? Acho que não. E é isso, pessoal. Essa aqui é a minha lista com 10 personagens que, além de super-heróis, seguiram a sua carreira política. E se você acha que tem mais alguém que não foi citado aqui, deixa nos comentários, que quem sabe, dependendo da quantidade que tiver, a gente não faz um outro vídeo. Não se esquece, se você gostou, de deixar o seu like, me seguir nas redes sociais e, é claro, fique inscrito no canal para não perder nenhum vídeo e ativa o sininho das notificações para que o YouTube avise a você. Gente, vocês são fera demais. Obrigado mesmo, tá? Tchau, fui!